Amém, graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 1 em diante. Abra sua Bíblia lá, acompanhe a leitura, a exposição desse texto. Essa é a carta que o Martinho Lutero amava. Ele casou-se com a Catarina Vombora e ele dizia: essa é a minha outra esposa, eu casei com a carta aos Gálatas. Essa carta mudou completamente a vida dele. E é uma carta maravilhosa. Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim. Preste atenção na leitura. Talvez a leitura seja... Talvez não, é o mais importante, porque tudo que eu vou falar tem que estar baseado no texto bíblico. Então, Gálatas, capítulo 1, olhe para o texto e acompanhe. Gálatas 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. O remetente é Paulo, destinatário às igrejas da Galácia. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou da graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servos de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Amém. Senhor nosso Deus, aplica essa palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Fique com a sua Bíblia aberta em Gálatas, depois nós vamos ler outros textos dessa carta do apóstolo Paulo. Essa talvez seja a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Tem uma discussão entre os estudiosos se foi Gálatas ou foi 1 Tessalonicenses, provavelmente escrita no ano 49 da nossa era. Então fazia aí coisa de 20 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado e subido aos céus. E Paulo foi pregar a palavra de Deus e pregou numa região chamada Galácia e plantou igrejas ali. E quando Paulo normalmente escreve as suas cartas, ele sempre tem uma saudação e uma ação de graças pela igreja. Nessa daqui, depois do versículo 5, no verso 6, ele entra assim
muito forte, né? Ele não tem muita a educação ou às vezes a maneira como ele escreve as outras cartas. Ele já começa falando: eu estou admirado com vocês. E se hoje as pessoas gostam muito de chamar atenção na internet para atrair curtidas e engajamento, se eu quiser chamar uma atenção com essa mensagem aqui, eu poderia colocar o título assim, né, se eu quisesse, mas eu não gosto disso, né? Assim, o dia que o apóstolo Paulo mandou as pessoas para o inferno. Uma mensagem dessa ia te atrair, não ia não? Assim, o dia que o apóstolo Paulo falou assim: vá para o inferno. Porque essa carta, Paulo começa assim. Essa primeira parte que eu li, ele diz assim: eu estou admirado com vocês, irmãos. Como é que vocês estão tão rápidos? Eu preguei o evangelho para vocês, eu ensinei para vocês o evangelho, agora vocês estão passando para um outro evangelho, entre aspas, que não é outro. Vocês estão mudando. O que aconteceu? Depois que Paulo saiu de lá, chegou alguns pregadores, alguns mestres judeus, e começaram a dizer para eles: olha, isso que Paulo falou é verdade, mas não é toda a verdade. O evangelho que Paulo falou para vocês, que vocês creem em Cristo, receber a sua graça, é verdade, mas não é só isso. Vocês precisam de mais alguma coisa. Vocês precisam de mais alguma coisa. Vocês precisam circuncidar, que um bom judeu tem que fazer a cirurgia do prepúcio do órgão genital masculino, que é o símbolo da aliança que Deus fez com Abraão, e isso é para mostrar que você está dentro da aliança com Deus, você tem que circuncidar. Você tem que guardar o sábado, e você não pode comer determinadas comidas. Vocês não podem comer. Para se identificar como um cristão, vocês não podem fazer isso. Questão da circuncisão, questão do sábado e questão das comidas, questões dietéticas. Vocês precisam disso. Quando eu estava no seminário, fui trabalhar numa igreja, e lá uma das matérias falou assim: tem que fazer uma pesquisa na igreja. A pesquisa é: o que eu preciso fazer para ser salvo? A igreja que eu já pregava lá, o pastor pregava, igreja nossa. O que eu preciso para ser salvo? E tinha lá: crer em Jesus, tinha alternativas. Crer em Jesus. Crer em Jesus, mais boas obras. Crer em Jesus, ser uma boa pessoa. Crer em Jesus e frequentar a igreja. Foi uma decepção a pesquisa. A maioria disse que precisava crer em Jesus mais alguma coisa. Acho que 85%. Você precisa crer em Jesus, mais isso, mais isso, mais isso. O que estava acontecendo e que deixou Paulo furioso foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Não basta só Jesus. Não basta só crer em Jesus. Você tem que acrescentar outros meios da salvação. E essa igreja estava passando para isso. E Paulo diz: admira-me que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou da graça para esse outro evangelho, que não é o evangelho. É a perversão do evangelho. É a deturpação do evangelho. É a diluição do evangelho. Se Cristo somente não salva, Ele não é salvador de coisa nenhuma. E é essa radicalidade do evangelho que nesse mês de janeiro eu quero pregar para vocês, sobre o evangelho radical e a radicalidade do evangelho de Jesus Cristo. Saber o que é o evangelho. O que é a boa nova de Jesus? E aí a minha pergunta é: por que os Gálatas? E por que pessoas que eu conheço e outras tantas? Por que pessoas que eu conheci, que ouviu o evangelho da graça, elas abandonaram a igreja e foram para grupos religiosos extremamente legalistas, moralistas, extremamente focados na aparência, nas exigências de aparência externa? Por que as pessoas, às vezes quando olham com uma igreja como a nossa, uma pregação como a minha, diz assim:
Ah, essa igreja aí, o caminho dessa igreja é muito largo. Aí vai qualquer um, aí é muito fácil. Ou como a revista Ultimato, que já é a revista evangélica mais antiga do Brasil, e agora com a internet ela está diminuindo, né? Mas no passado era grande revista evangélica, e há uns 20 ou mais anos atrás, eles fizeram uma revista específica sobre o Evangelho da Graça, sobre a salvação pela graça. E eles mandaram, o reverendo Elber, o diretor, ele mandou a revista para tudo que é centro religioso do Brasil. Tudo que é religião ele mandou. Tudo que é religião ele mandou. E o centro era esse: Jesus morreu na cruz para te salvar. E a salvação é pela graça por meio da fé. Se é salvo não pela fé, se é salvo pela graça. A fé é o meio que você recebe. E você não precisa fazer nada além de receber o presente de Deus. Radicalidade do evangelho, igual Paulo aqui, graça pura. Ele recebeu uma enxurrada de cartas, dizendo assim: isso é muito fácil, Jesus fez tudo, eu não preciso fazer nada. Jesus levou meu pecado, eu não preciso pagar meu pecado, eu preciso fazer uma penitênciazinha. Outros falaram assim: eu não preciso fazer nem umas 30 reencarnações para pagar os meus pecados, pagar o meu karma, pagar o meu pecado. Essa religião de vocês é fácil demais. É fácil demais. Pois é. Toda religião humana, aí presta atenção no que eu vou falar para você aqui. Toda religião humana, inclusive o cristianismo, esse outro evangelho, esse falso evangelho, que Paulo está condenando, que ele diz assim: se alguém prega outro evangelho, seja anátema, seja excluído, seja banido, seja condenado, seja amaldiçoado. Se um anjo descer e falar outra coisa, acrescentar mais alguma coisa do que eu preguei para vocês, seja excluído, seja banido. Que outro evangelho é esse? Por que ele é tão atrativo? Porque o ser humano ama a religião, e a religião que você paga, religião que você é obrigado, que você sofre, religião que tem penitência, que tem barganha, que tem troca, que tem sacrifício, religião que tem isso e que tem aquilo. O ser humano ama esse negócio. E toda religião é baseada nisso. É por isso que Paulo diz: o evangelho da graça é revelação. Se você não receber a revelação, você vai viver sempre na religião. E a religião é isso aqui, presta atenção nisso que eu vou falar para você aqui. Porque isso aqui é o centro, você vive 30, 40, 50, eu conheci um irmão que já faleceu quando eu preguei o evangelho, quando eu cheguei aqui, eu preguei o evangelho para ele tinha mais de 70 anos na igreja, e ele falou para mim: pastor, eu nunca tinha ouvido isso. Ele falou isso aqui para mim, 70 anos, eu nunca tinha ouvido isso. Por quê? Por quê? O evangelho é revelação, é sobrenatural. O outro evangelho, a perversão do evangelho, é centrado, presta atenção, primeiro ele é centrado no ser humano. É por isso que Paulo repete tantas vezes, você viu, ele já começa dizendo assim: eu, Paulo, não da parte do homem. Depois ele diz: eu não estou para agradar a homens. Porque a religião, o falso evangelho, qualquer sistema religioso é centrado no ser humano, naquilo que você faz, naquilo que eu faço, naquilo que eu aparento, naquilo que eu sou, naquilo que eu me visto, na maneira como eu me comporto na presença dos outros. Esse falso evangelho, ele é centrado no ego humano. É por isso que as religiões são tão atrativas. É por isso que as pessoas preferem esse tipo, porque eu sou o que eu faço. É o que eu faço. Olha o que eu fiz. Olha o que eu realizei. Olha isso, olha aquilo. Olha o meu crédito, olha o meu mérito, olha o meu empenho. Olha isso que eu faço. E no status religioso,
no status eclesiástico, na aparência. Na aparência. Quantas vezes eu já cheguei em lugares e eu me visto extremamente simples, e alguém fala assim, esse é o pastor da igreja, alguém dá uma olhada para mim assim, fala, pastor? Você lê isso, você vê isso, um pastor sem roupa de pastor, um pastor sem aparência de pastor. A religião é baseada nisso. É por isso que as pessoas são atraídas. Aquilo que eu faço, aquilo que eu conquisto, o meu nome, a minha obra, o meu esforço, o meu trabalho, o meu sacrifício, E aí, observe isso, observe isso. Eu já lhes preguei aqui no ano passado sobre o mal supremo. O mal supremo, escreva na sua Bíblia, o mal supremo é igual a orgulho. Quem criou o diabo não foi Deus. Deus criou o anjo de luz e o orgulho transformou o anjo de luz em diabo. O que levou Eva e levaram Adão ao pecado foi o orgulho de querer ser igual a Deus. O pai de todos os pecados é o orgulho. E por que esse falso evangelho, essa religião atrai as pessoas? Porque está centrado no orgulho. No orgulho. Eu fiz por merecer. Eu conquistei. Olha o que eu jejuei, o que eu sacrifiquei, olha o que eu fiz, é tudo orgulho. É por isso que as maiores guerras e as grandes guerras foram patrocinadas pela religião, porque se o meu Deus manda eu matar, eu vou matar em nome de Deus, e esse Deus é a minha imagem, eu vou fazer as coisas por causa desse Deus. E aí as religiões matam. Você viu aqui o que Paulo diz? Na época do judaísmo, que ele era judeu, eu perseguia as pessoas. A religião faz você se sentir melhor do que os outros. A religião faz você dizer, eu sou bom, eu sou santo. Veja essa gentalha. Veja esses crentes presbiterianos aí que toma vinho, esse pastorzinho aí que nem usa gravata. A religião infla o orgulho. A religião faz a gente olhar os outros de cima para baixo. A religião nos faz sentir superiores aos demais. Nós somos os mais santos, nós somos os mais certos, nós somos os mais poderosos. Esses outros aí, não sei. Já viu um cumprimento clássico dos crentes? É assim, paz do Senhor para os crentes e boa noite, salvação para os visitantes? Não é? Eu sou irmão do só que é meu, você não é meu irmão não. Você é primo no máximo. Eu sou puro, eu sou isso, você é prima. E a gente acha ruim quando as pessoas dizem que nós somos orgulhosos. Sabe mais do que eles. É mais do que eles, é mais. Aí eu pergunto para você, como é que uma pessoa orgulhosa pode ser boa? Se é o mal supremo. Como é que uma pessoa pode ser legitimamente, genuinamente boa, se ela sempre olha os outros de cima para baixo? Com superioridade. É impossível. É por isso que a religião não transforma pessoas. É por isso que a religião transforma pessoas, elas pioram. O fulano era tão bonzinho, agora virou crente, virou chato. Fica só apontando o pecado dos outros, só xingando os outros, só criticando, só condenando os outros. Ele era uma pessoa divertida, agora é uma pessoa azeda, só reclama. Virou crente e piorou como marido, piorou como mulher. Por quê? Como esposa. Porque transformou isso numa religião, num sistema centrado no orgulho. O orgulho é o mal supremo. O orgulho é o mal supremo. Veja o que Paulo diz. Eu me avantajava diante dos outros criados comigo. Eu era o mais dedicado. Eu era o mais esforçado.
Eu era o mais zeloso. A religião faz essa competição. Já viu competição de crente para mostrar quem é mais crente do que o outro? Quem é mais dedicado do que o outro? Quem é mais isso do que o outro? E isso é uma tentação. Você sabe que agora, na virada do ano, eu estava pensando, falei, eu precisava incentivar os crentes da igreja a irem mais no culto. Aí eu pensei assim, eu vou fazer um ticket com 52 domingos. Cada pessoa que for no culto, ele leva um ticket. Se no final do ano ele trouxer todos, vou dar uma Bíblia, vou chamar ele lá para frente. Eu falei, já é a religião, entendeu? Já é esse espírito está dentro da gente, tem um fariseu dentro da gente, que quer criar competição, comparação. O orgulho é competitivo, é comparativo, o orgulho é assim que funciona. O orgulho, você está sempre se comparando com o outro, sempre se mostrando, e aí aquelas brigas homéricas, ambientes legalistas, moralistas. Paulo diz lá em Colossenses 2, que eu vou pregar aqui também, não toque nisso, não faça aquilo, não tem poder algum contra a sensualidade. Os ambientes mais escândalos sexuais são os ambientes mais legalistas e moralistas. Porque exacerba e desperta, porque os apetites, numa comunidade focada na aparência, esses escândalos acontecem muito mais e mais, e aí acontecem as fofocas, as críticas. Já viu igreja que o pessoal vai participar da ceia, e aí um olha para o outro e fala assim, aquele não tomou a ceia, está em pecado. Você já saiu do espírito do evangelho. Se chegou um casal na igreja, um sentou lá do centro, e o casal está brigado. Isso aqui é tudo religião, isso aqui é tudo esse sistema farisaico, porque é centrado no ego humano, que gera o orgulho, por isso que as pessoas são atraídas por isso, porque elas podem se orgulhar, se arrogar, bater no peito, como o fariseu que foi orar, e Jesus falou, o fariseu foi orar. Isso é o que a religião faz, e a religião cega, a pessoa não se enxerga, ela não se enxerga, ela se torna impermeável ao evangelho, ouve o evangelho, mas não entra dentro dela, não entra, ele cega, porque a religião cega. Aí o homem vai orar e diz assim, Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como os demais homens, eu jejuo 2 vezes na semana, dou o meu dízimo, eu oro, eu te agradeço que eu não sou como esse publicano, pecador. A teologia do Kiko, do Chaves, eu não sou como essa gentalha. E no fundo o fariseu estava dizendo para Deus, e Jesus diz, ele orava de si para si mesmo. Deus era um meio dele engrandecer, ele estava dizendo para Deus, Senhor, o Senhor devia me agradecer por eu ser teu servo. Ele queria que Deus falasse assim, cara, eu te agradeço, você é bom demais. Você é demais. O religioso fica cego. Ele não se enxerga, o publicano, ele bate no peito, ele abaixa a cabeça, ele nem ergue a cabeça, Senhor, você propício a mim pecador. E Jesus diz, quem voltou justificado foi o publicano. Então os gálatas estão sendo seduzidos, enganados por esse outro evangelho, e ele é muito atrativo, ele é muito interessante, porque ele mexe com o nosso ego, ele mexe com o nosso orgulho, só que você está sempre em conflito, você é sempre belicoso, você está sempre brigando com alguém, não, eu tenho a verdade, você não tem a verdade, está sempre criando confusão. Você está sempre querendo provar seu ponto de vista, que você sabe, você conhece, você entende mais, você sabe mais do que os outros, está sempre brigando. Então você nunca tem o resultado do evangelho da graça. Agora, o que o evangelho faz? O que o evangelho faz? O evangelho de Jesus. O evangelho faz o que sistema religioso nenhum faz. Porque para o judeu ele acreditava que o maior presente de Deus à humanidade era a lei de Moisés, era a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, esse é o maior presente. Agora vem Jesus e diz, não, a Torá, a lei foi dada por minha causa, a lei foi dada para revelar o seu pecado, Paulo vai falar isso no capítulo 3, a lei foi dada para dizer, o ser humano vai tentar e vai fracassar,
Só que o ser humano é esperto, ele vai focar só na aparência, só no exterior. Só nos pecados exteriores. Os interiores vão crescer lá dentro como um sepulcro caiado. Então a lei foi dada, a finalidade da lei é Cristo, diz Romanos 5. Para a justiça de todo o que crê, da justiça que é pela fé no Filho de Deus. A lei foi dada como um tutor, um preparador para quando a gente crescer. Para preparar e revelar, como um espelho. Aí Jesus vem e diz assim, não, eu sou o cumprimento da lei. Porque ninguém cumpriu a lei, ninguém viveu a lei, eu sou a lei encarnada. A beleza, o poder da lei está em mim, eu vivi a lei na sua profundidade e na sua radicalidade, eu não pequei. Todo ser humano que tenta cumprir a lei vai fracassar, e sabendo que você fracassou, você está debaixo da maldição da lei. A maldição que a Bíblia fala não é do diabo, a maldição é de Deus, que você não cumpriu o mandamento, está debaixo da maldição. Aí você se descobre, eu sou pecador. Paulo disse, se não fosse pela lei, eu não saberia que eu sou pecador. Foi quando eu li o mandamento, não cobiçarás, que eu descobri que eu tinha cobiça. E aí eu estou perdido, eu preciso de um Salvador. E a lei foi cumprida em Jesus Cristo, Ele é o único que tem crédito diante de Deus. Ele é o único que cumpriu a lei, sempre foi Jesus. O único justo, perfeito, santo foi Jesus Cristo. O único que não teve pecado foi Jesus. E a alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus, que tem a justiça completa, agora a lei é dada para você descobrir que você é pecador e você precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador. Você precisa da justiça de Cristo. É isso que Paulo vai falar no capítulo 2. Abra aí o capítulo 2 de Gálatas. Versículo 15. Gálatas 2, versículo 15. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Todo o crédito de Cristo, está lá, toda a justiça de Cristo. Você está com seus pecados. Jesus se fez maldito por você, para que você hoje, ao crer, você receba os créditos, a justiça de Cristo na sua conta. Ele coloca lá na sua conta, você está em Cristo agora. Você é justificado, a justiça de Cristo é dada. Se você crê nisso, você não precisa pagar mais nada, Cristo já pagou, está consumado, está pago, os pecados foram pagos, Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, está tudo pago, você só precisa receber. Imagine que você é um mendigo, você vai fazer uma viagem longa, você está cheio de pão mofado, seco, até com bicho, está com a sacola cheia disso, e as mãos cheias disso, você vai fazer uma viagem, vai caminhar, peregrinar, aí chega um homem muito rico, milionário, e chega para você assim, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar comida, eu vou te dar o melhor alimento, eu vou te dar tudo o que você precisa para essa viagem, e o homem está ali com aquela sacola, aí o homem chega com o presente dele, e você fala assim, eu gosto tanto desse pão mofado aqui, esses vermezinhos saindo do pão aqui, ó, esse pão verde aqui, duro, quase quebra meu dente. Aí o homem fala para você assim, não, mas eu quero te dar. A graça, dizia Santo Agostinho,
É só para quem tem as mãos vazias. Se você chega diante de Deus, você, eu não preciso, eu sou suficiente, eu sou bom, eu mereço, eu sou capaz, eu vou pagar os meus pecados, eu vou fazer penitência, eu vou me sacrificar, eu vou me agarrar a essa religião terrível, que só me deixa apavorado, conflito, é como esse mendigo agarrado nesse lixo. Aí você fala, mas então pastor, agora recebe Jesus e não faz mais nada, você recebe. Você busca, você ora, você jejua, você se consagra, não para receber, mas é para receber mais graça de Deus. Essa semana de oração que a gente teve aqui, a gente não veio aqui para convencer Deus a nos abençoar, é porque Deus está jorrando a bênção, a gente só vem entrar no lugar que a bênção jorra. É que Deus está derramando, a gente só vem sintonizar. A disciplina da oração, do jejum, da consagração, de vir na igreja, ler a Bíblia, tudo isso é disciplina. Qual é a disciplina? É para esvaziar, é para esvaziar, é para esvaziar, é para esvaziar o meu ego, é para esvaziar essas coisas, esvaziar. Quanto mais vazio de mim, mais cheio de Cristo, aleluia. Você entendeu? Quanto mais eu deixo de crer na minha bondade, na minha justiça, mais a justiça de Cristo eu recebo, porque a graça está jorrando. E quanto mais eu me abro para receber, mais cheio eu serei. Por isso, quem busca mais, recebe mais. Quem procura, encontra. Quem bate, a porta se abre. É isso que Jesus diz. Quanto mais você se esvazia, mais cheio você será. Agora, o evangelho da graça não negocia com o ego. Paulo diz, só tem uma saída para o seu orgulho. Só tem uma saída para o seu ego. Crucificar. Eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, não vivo mais baseada no meu eu, no meu ego, eu vivo baseada no Filho de Deus, aleluia. Aí ninguém mais pode se gloriar. Aí o último texto de Gálatas, capítulo 6, no finalzinho, presta atenção nisso, isso é lindo, isso é maravilhoso. Grife esse texto na sua Bíblia, grife esse texto na sua Bíblia. Gálatas 6, versículo 11, grife esse texto na sua Bíblia. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. As outras cartas, outras pessoas que escreveram, mas essa foi Paulo, e aí alguns acham que ele tem problema de visão por causa disso, que ele escrevia grande, não enxergava bem. Ele deu, eu estou escrevendo na minha própria mão. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque aí você vai estar igual todo mundo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na sua carne. Glória é se orgulhar. Agora veja aí o versículo 14, que é esse que você tem que grifar. Mas longe esteja de mim gloriar-me, orgulhar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O discípulo de Jesus, o crente no Evangelho, ele não se orgulha, eu bato no peito, eu sou reformado, eu sou presbiteriano, eu sou crente de terceira geração, eu sou fiel, eu não falto um culto, você está errado. O crente em Jesus Cristo só pode dizer assim, só tem uma coisa que eu me orgulho, é que lá na cruz Jesus pagou o meu pecado, lá na cruz o meu orgulho foi crucificado, o meu ego foi crucificado, eu estou crucificado com Cristo, o mundo foi crucificado, porque eu já não vivo mais, é Cristo que vive em mim, e é só o Evangelho que faz isso. Aí você fala, o que muda? Muda, irmãos. Porque agora você não é maior nem melhor do que ninguém. Você olha para o pecador lá se prostituindo, você não fala, que gentalha. Você fala, Senhor, tenha misericórdia. Eu também poderia estar lá se não fosse a graça de Cristo. Você vê a pessoa numa situação, você não fica se elevando. Olha esse daí, olha, você se coloca junto, porque você foi salvo por graça, não por mérito, não por obra. Você não vai ficar comparando com ninguém, se julgando, porque é tudo graça de Deus, e o Evangelho tudo é graça, do início ao fim é graça. E aí eu quero fazer 4 perguntas para você, para saber se você crê no Evangelho mesmo, ou você crê na religião.
Preste atenção nisso. O evangelho que você crê, fixa os olhos somente em Jesus? Ou você fixa no pastor? Ou você fica olhando para a irmã, para o irmão, para o outro lá, para a vida dele? Ou você fica olhando lá para isso, para aquilo outro? Esses dias alguém chegou numa cidade aí perto, falou para a igreja presbiteriana que está começando uma cidade perto aqui, e chegou para o grupo lá que está começando uma cidadezinha aqui, não tem igreja presbiteriana, falou assim: rapaz, vocês estão fazendo a estratégia errada. Pega um banner bem grande, põe uma foto bem grande do Hernandes Dias Lopes na frente e diz: essa é a igreja do Hernandes. Vai lotar. Isso está errado. A igreja de Jesus, você não olha para ninguém, é só Jesus. Ninguém recebe glória, nem honra, é só Jesus Cristo. Se você olha para o homem, para aquilo, para aquilo, para a igreja, para a vestimenta, para a roupa dos outros, você está na religião. Olha a roupa desse fulano, olha esse outro aqui. O evangelho nos ajuda a fixar os olhos em Jesus. Já cansei de pessoas perguntarem para mim: você viu a roupa do fulano? Não, não vi. E ela falou: também não vi. Não vi nada. Você viu? Também não vi nada. Você viu o que? Também não vi nada. Eu só vejo Cristo e a sua glória. Só Jesus. Segundo, o evangelho que eu creio me capacita a vencer o pecado. Porque a religião, ela te mistura mais no pecado. Ela te prende, ela te escraviza. Por quê? Porque você quer vencer o pecado na sua força. Você quer vencer os seus maus hábitos na sua capacidade humana. Você se esforça, isso é bobagem, isso é bobagem. Aliás, você nem tem que ficar olhando para o pecado, você tem que olhar para Jesus. Você não tem que olhar para você. Metas de novo ano. Todo mundo se decepciona porque você começa em você. Tem que olhar para Jesus. Não tem que olhar para o seu pecado, para a sua fraqueza, para o seu vício. Você não tem que ficar, nossa, 3 dias assim. Você tem que olhar para Jesus e cada dia na presença de Jesus. E o poder de Jesus vai transformar você. Você vai vencer pecado sem nem perceber. De repente você está livre daquilo. Você não viu como foi. Foi Jesus em mim, aleluia. É assim que você vence. É assim que você vence, é deixar Jesus viver em você. Terceiro, o evangelho que eu creio libera paz e alegria. É graça e paz. É alegria, é descanso. Eu não preciso mais conquistar o favor, eu não preciso mais comprar o favor, eu não preciso mais barganhar o favor, eu não preciso mais viver com medo de Deus, eu não preciso fazer mais nada, tudo já está feito para a minha salvação, eu só preciso receber o que Cristo fez. Tudo Ele fez completo e perfeito, eu só preciso me apropriar pela fé o que Cristo fez. Isso é o evangelho que dá descanso. Agora, se você quiser ficar nessa ladainha de conseguir, de fazer, você está perdido. O filho mais velho da parábola do pródigo fala: Senhor, meu pai, há tantos anos eu trabalho igual um escravo, igual um condenado, o Senhor nunca me deu um bezerro cevado para eu comer com os meus amigos. O pai fala: meu filho, você é meu filho, você está trabalhando como escravo, você é herdeiro, tudo aqui é seu, rapaz. Porque você está vivendo como miserável, como mendigo, quando Deus tem o banquete para você, o banquete da graça, do perdão, da paz, do amor, da alegria, da plenitude do Espírito Santo. Você está aí vivendo como um mendigo, como um miserável, com medo de Deus, como um religioso vazio, seco, árido. Não se apropriou dos rios de água viva, do Espírito Santo de Deus, da vida abundante que o Senhor dá, dessa paz que satisfaz a alma. Quando você morre para o seu ego, você desfruta a paz, a paz, a paz de Jesus. Quarto e último, o evangelho que eu creio me liberta. Quando você pega um passarinho, eu já criei passarinho quando era pequeno, quando era criança, chegava o tempo da quaresma, tinha que soltar os passarinhos tudo. E tinha uns que a gente criava tanto tempo na gaiola, que quando se abria a gaiola eles não saíam mais, eles saíam, mas voltavam. Porque eles acostumaram na gaiola. Eles acostumaram na prisão. Tem gente que quer viver naquele sistema, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer isso. A pessoa chega para mim e fala: pastor, isso é pecado ou não é pecado? Eu respondo: depende. Dependendo das perguntas, eu falo: depende. Se você vai ter que crescer para o Espírito Santo te conduzir. Você é livre.
Eu posso, eu não posso ir em tal lugar. É o Espírito Santo que vai dizer e guiar você. Você é livre. Paulo diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são permitidas, mas não me deixarei ser dominada por nenhuma delas. Tem gente que prefere viver como escravo, na prisão, sabendo, tem lá aquelas regras. A gente não vive mais na prisão nem na regra, a gente vive na liberdade do Espírito Santo. Quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus. Você não tem que ficar vigiando. Um pastor uma vez foi pegar o elevador e viu o irmão que estava fumando. O irmão apertou o cigarro na mão assim, ó, começou a queimar para o pastor não ver. Aí o pastor, meu irmão, vai queimar sua mão. Esconder de pastor, esconder. O Espírito Santo vai nos fazer amar, servir amorosamente. Como dizia Santo Agostinho, a lei do Evangelho é: ama e faz o que você quiser. Porque se você ama, você não vai fazer mal para ninguém. Porque se você ama, você não vai trair. A única lei do Evangelho é: ama e faz o que você quiser. Se você ama, você não vai fazer mal para ninguém, nem para você, nem para os outros. Porque você ama, e é isso que o Evangelho faz. O Evangelho nos faz amar a Deus e amar o próximo com todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu continuo esse assunto no próximo domingo. Feche os seus olhos. Essa é boa nova de grande alegria. O Evangelho eterno de Deus. O Evangelho que salva, que liberta, que dá paz. O Evangelho que perdoa. O Evangelho que nos torna maduros e adultos. A gente deixa de ser criança, de seguir regras e regulamentos humanos e viver na comunhão com o Espírito Santo. Minha meta para 2024 é: Senhor, me ajuda a crucificar o meu ego e que Cristo viva mais em mim. Feche os seus olhos e diz assim: Senhor, crucifica o meu orgulho, o meu ego, a minha vaidade, a minha presunção, a minha altivez. Me ajuda a receber mais de graça, porque eu não posso pagar, ninguém pode pagar. A obra de Cristo na cruz, eu só posso receber pela fé. Então, Senhor, me ajuda a me apossar e me apropriar dela a cada dia, a cada instante. Me liberta do espírito do farisaísmo, da religiosidade, do orgulho. Me liberta, crucifica tudo isso. Porque no final de tudo, Senhor, nenhum homem vai se orgulhar. Os anciãos vão se prostrar e vão deixar as coroas aos pés de Jesus e dizer: toda a glória é de Cristo. Porque do início ao fim tudo foi graça e tudo será para a glória do Salvador. Nenhum homem pode se arrogar, se orgulhar na presença dEle, porque só a Ele é a glória hoje e para sempre. Sim, Senhor, sim, meu Pai. Sim, Senhor, nos ajuda a amar mais a Cristo, a nos apropriar mais da sua salvação, do seu perdão, a receber mais os rios de água viva, os rios da graça fluindo para dentro de nós. Espírito Santo, crucifica o nosso ego, a nossa carne, o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa vaidade, a nossa presunção, que a gente possa buscar falar como o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, desfrutando dessa paz. Eu não preciso provar mais nada para ninguém, Jesus já morreu por mim. Eu não tenho mais nada a perder, Cristo já me deu tudo. Oh Deus, que Cristo cresça e que o nosso ego diminua a cada dia. Que Cristo seja exaltado, honrado, glorificado. Que Cristo seja exaltado e adorado em minha vida e no meu coração. Pai amado, crucifica o nosso ego e santifica-nos à semelhança de Jesus. Para vivermos o Evangelho da graça na liberdade do Espírito Santo. Sem farisaísmo, sem legalismo, sem olhar a vida do outro, mas olhando única e exclusivamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Seja hoje e sempre glória para Ele. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar, irmãos.